Olá, amados e amadas. Estamos aqui para entender um pouco mais sobre o átomo. Sei que não é um assunto novo, porém é extremamente importante para que possamos seguir em frente, certo? Então, vamos lá. Bom, historicamente, a ideia de átomo ela existe desde a Grécia Antiga. Filósofos como Demócrito e Leucipo já falavam de uma partícula imaginária, uma partícula pensada já no século V a.C. Tá? Então, essa partícula seria a ideia, né, de que se nós cortássemos ou fragmentássemos a matéria, ia chegar a um ponto em que ela não poderia mais ser dividida. A ideia da partícula indivisível em relação ao tamanho. Tá? Ah, Epicuro foi um pouquinho mais longe nessa ideia, certo? Ah, ele mencionou, ele imaginou uma partícula que, apesar de minúscula e indivisível, ela tinha peso. Isso quer dizer que ela era influenciada pela gravidade, que não era uma ideia tão comum na época, né? Então, essa ideia já vai um pouquinho além e mais tarde passa a ser comprovada pela ciência. Bom, gente, já na era moderna, nós podemos destacar que essa ideia de átomo, ela voltou a ser mencionada, né? Voltou a ser analisada, e por volta do início do século XIX, John Dalton propôs um modelo atômico, tá, para essa ideia. Então, né, essa ideia, a partir daí, passa a ter uma imagem, passa a ter uma cara. Tá? O modelo proposto por John Dalton é o primeiro modelo, tá, que temos aqui, ó, modelo do Dalton, início do século XIX, tá, que é o modelo que mais tarde fica conhecido como bola de bilhar. Então, esse modelo atômico, tá, esse modelo atômico, ele não tem muita coisa a se falar, são pequenas esferas, certo? Sólidas, que se unem para formar matéria. Tá? Mas um pouco mais à frente, partindo do princípio que a matéria tem propriedades diferentes, admitia-se uma mudança de massa, tá, e de tamanho, tá, o que a gente chamou de raio atômico. Daí vem a imagem do raio atômico, que nada mais é que a distância entre o centro da esfera e a sua periferia, tá, seu ponto mais externo. Tá? Então, essas esferas, os átomos seriam diferentes uns dos outros somente pelo tamanho. Já no final do século XIX, ainda contemporâneo do Dalton, partindo dessa ideia, J. J. Thomson propõe o modelo que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Aqui, ó. Tá? Por quê? Thomson admite a existência de cargas elétricas no átomo, positivas e negativas. Então, vários experimentos da época já propunham isso, que o átomo era formado por partículas e essas partículas apresentavam carga elétrica, ora atraídas por magnetismo já era conhecido, ora atraídos por cargas elétricas positivas, ora atraídas por cargas elétricas negativas. Certo? Só que isso gera um grande dilema, porque se eu tenho cargas elétricas
e nós sabemos que cargas elétricas iguais tendem a se repelir, tá? O que impedia que essas cargas se afastassem e esse átomo fosse destruído? Então eu tenho a mesma esfera do John Dalton, perdão, só que com pontilhado de cargas elétricas, tá? Coberto de cargas elétricas. Rutherford foi um pouquinho mais além. Então ele separou as cargas elétricas positivas para um lugar e as cargas elétricas negativas para outro. Tá? Aqui, ó, modelo atômico de Rutherford. Opa, perdão. Modelo atômico de Rutherford. Propondo que o átomo fosse formado por duas regiões. Uma região central, predominantemente positiva, e uma região periférica, né, onde ficariam as cargas negativas, os elétrons no caso. Bom, essa ideia de Rutherford casou com a ideia de Bohr, de Niels Bohr, tá, um físico alemão, que propunha a existência de uma terceira partícula, né, que solucionaria o problema das cargas elétricas estarem próximas, que foram os nêutrons. Então, além dos prótons, que são positivos, os nêutrons, que são os elétrons que são negativos, eu teria entre os prótons, tá, separando os prótons uns dos outros, eu teria partículas que não têm carga elétrica e por isso ficaram conhecidas como nêutrons. Já no século XX, já um pouquinho mais adiante no século XX, mais próximo do metade do século XX, Erwin Schrödinger, esse nome é complicado, mantém a ideia do núcleo, porém propõe não mais uma eletrosfera fixa, tá, pré-determinada, girando ao redor do núcleo, tá, como se fossem planetas orbitando ao redor do Sol, mas sim uma nuvem de elétrons, tá, atraídos pelo núcleo positivo, certo? E esses elétrons podendo trocar de posição, podendo mudar de posição de acordo com as suas respectivas cargas e potencial elétrico. Tá? Então isso para a época foi uma inovação. Didaticamente, até hoje, é mais fácil para nós trabalharmos com o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Que é esse modelo mais conhecido do átomo, certo? Então, o átomo teria uma região central, aqui, ó, teria uma região central, ó, formado por duas partículas, os nêutrons, que não têm carga elétrica, e os prótons, com carga elétrica positiva. Os prótons, até hoje, são usados como referência para diferenciação entre os elementos químicos através do número atômico. Então, quando se fala de número atômico, na verdade eu estou calculando a quantidade de prótons de um determinado átomo, de uma determinada espécie atômica, tá? De um elemento químico, certo? E girando ao redor desse amontoado de prótons e nêutrons, eu tenho os elétrons. Okay? A massa do átomo é determinada pela soma dos nêutrons com os prótons e é desconsiderado a presença do elétron. O elétron não é levado em consideração pelo fato de ter uma massa desprezível. Tá? Então, já se sabe aproximadamente o tamanho de um átomo. Óbvio que o raio atômico ele varia, mas temos uma média. Então, um átomo mede aproximadamente 1 Angstrom, que é hoje a menor medida que se conhece. Tá? Então, 1 Angstrom equivale a
0,00000000001 metros, certo? Então, é 1 metro dividido por 10 bilhões de partes iguais, né? Então, ele é realmente muito pequeno. Bom, partindo para questões mais práticas. A eletrosfera do átomo, que é essa nuvem, essa região, tá? Lembra que a gente não está mais falando de órbitas pré-determinadas, mas sim de uma região inteira ao redor do átomo, é dividida hoje em 7 níveis. Tá? Antigamente eram identificados como letras, K, L, M, N, O, P, Q. Hoje trabalhamos em níveis. Primeiro nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Mas fora a nomenclatura, isso não mudou muito. Então, no nível, esses níveis são determinados pela capacidade de, de armazenar elétrons. Certo? O primeiro nível, esses níveis são divididos em subníveis. Ok? Então aqui eu tenho os níveis determinados. Aqui um exemplo de como seria essa eletrosfera. E aqui eu tenho os subníveis. Esses quadradinhos que eu estou mostrando para vocês são conhecidos como orbitais. São as regiões em que, matematicamente, se tem maiores chances de encontrar um elétron. Então, cada subnível suporta 2 elétrons. Nessa configuração aqui, ó. Esses são os spins. São os modelos de giro do elétron. Então, o spin menos meio gira no sentido horário. E o spin mais meio gira no sentido anti-horário. Menos meio, sentido horário, mais meio no sentido anti-horário. Por que isso? Para que eles não ocupem em nenhum momento o mesmo lugar, para que eles não colidam. Tá? Isso poderia gerar um evento nuclear, tá? Que levaria ao colapso do átomo. Poderia levar ao colapso do átomo. Tá? Então, sempre dentro de um orbital, eu tenho 2 elétrons, um girando no sentido horário, menos meio, é aquele com a seta para cima, e outro girando no sentido anti-horário, que é o que tem a seta para baixo. Então, esses subníveis vão dividir, os níveis vão ser divididos nesses subníveis. Então, se cada orbital abriga 2 elétrons, no subnível S, que só tem um orbital, eu posso colocar 2 elétrons. No subnível P, que tem 3 orbitais, eu posso colocar 6 elétrons. No subnível D, eu posso colocar 10 elétrons porque temos 5 orbitais. E no subnível F, eu posso colocar 14 elétrons porque eu tenho 7 orbitais. Certo? Isso nos leva à regra geral para a distribuição, a organização da tabela periódica. Então, o primeiro nível, que é o nível K, como só tem subnível S, suporta no máximo 2 elétrons. Aqui, ó. Certo? Aqui. 2 elétrons. O segundo nível, ele já possui 2 subníveis aqui, ó, S e P. Lembra? O S tem um orbital, suporta 2 elétrons. O P possui 3 orbitais, suporta 6 elétrons. Certo? Então, o nível L, por conta disso, vai suportar 8 elétrons. Por sua vez, continuando, o nível M, da camada M, que é o terceiro nível, apresenta um nível S, um nível P, um subnível P e um subnível D. Subnível S, um orbital, 2 elétrons. P, 3 orbitais, 6 elétrons. D, 5 orbitais,
um máximo de 10 elétrons. Certo? Então, 2 mais 6, 8, mais 10, 18 elétrons na minha ou nesse nível. Tá? É o número máximo de elétrons que esse nível suporta. No subnível N e O, que são o quarto e o quinto subnível, eu tenho um nível máximo de elétrons em um nível da eletrosfera. Certo? Seria o miolo da eletrosfera, onde a maioria dos elétrons podem ficar. Então, é a região que abriga maior quantidade de elétrons. Tá? Então, por que eles abrigam maior quantidade? Porque eles têm o subnível S, que suporta 2 elétrons, o P, que suporta 6 elétrons, o D, que suporta 10 elétrons, e o F, que suporta 14 elétrons. Tá? Aí eu teria uma redução. Os níveis, o sexto nível suporta 18 elétrons, muito parecido, na verdade, com o mesmo número do terceiro nível. E o nível Q suporta 8 elétrons. Tá? 8 elétrons, mesma quantidade do segundo nível. Tá? Via de regra, a quantidade de elétrons ou a posição desses elétrons depende tanto da sua quantidade quanto da quantidade de energia que ele transporta. Quanto mais energético, quanto mais energia esse elétron transporta, maior a distância do núcleo. Tá? Maior a tendência dele de querer escapar desse átomo. Certo? Aqui eu tenho mais uma vez a ideia dos modelos de elétron. Tá? Spin menos meio girando no sentido horário e spin mais meio girando no sentido anti-horário. Certo?